Precisamos da casa vazia até sexta-feira. Foi essa a frase que eu ouvi a minha própria neta dizer ao telefone, dentro da minha sala, falando de mim como se eu não estivesse ali, como se uma casa onde eu morava há 40 anos pudesse estar vazia só porque ela tinha decidido me apagar dela. Eu tinha saído de casa de manhã sendo avó. Voltei sendo um estorvo a ser retirado antes do prazo. Mas o que ela não sabia, e é por isso que essa história existe, é que o meu marido tinha deixado uma coisa escondida naquela casa anos antes de morrer. Algo que nenhuma trena, nenhum contrato e nenhum investidor dela jamais ia encontrar. Só que para você entender o tamanho disso, eu preciso voltar algumas horas. Voltei da padaria com 3 pães quentes apertados contra o peito e dei de cara com o corredor bloqueado por torres de papelão. Eu morava na rua Los Aromos, em Valparaíso, no Chile, numa casa baixa de grade antiga e roseiras subindo pelo muro. E em 40 anos, nunca tinha precisado desviar de nada para chegar à minha sala. Naquela manhã, desviei. Caixas altas, mal empilhadas, escritas com marcador preto grosso, tecidos, catálogos, araras, luminárias, mostruários de inverno, não amassar. O cheiro de pão fresco sumiu debaixo de fita adesiva e papelão novo. Aos 72 anos, eu descobri naquela manhã que invasão tem cheiro e que ele não estava ali na véspera. Fiquei parada no batente, com a chave ainda entre os dedos. Da sala, ouvi a voz da minha neta. 3,40 metros de largura. Se a gente derrubar essa parede, integra a luz da cozinha. Vai ficar perfeito para as fotos. Dei 2 passos para dentro da minha casa como quem entra num lugar que já não lhe pertence. Entre as caixas, vi a sala. A minha sala. O lugar onde meu marido, Tomás, lia o jornal no fim da tarde. O lugar onde meu filho Roberto deu os primeiros passos. O lugar onde Valentina, a mesma menina que agora media paredes, desenhou bonecos tortos sobre a mesa enquanto eu fazia sopa porque ela estava com febre. Ela estava de costas para mim, segurando uma trena a laser. Usava uma calça escura de corte caro e uma blusa cor de areia que parecia simples só porque alguém tinha pagado muito para que parecesse simples. O cabelo preso num coque baixo, impecável. Ao lado dela, um rapaz vestido de preto digitava num tablet, sentado no meu sofá de flores como se estivesse numa sala de espera de dentista. "E esses móveis?" ele perguntou, apontando com a caneta digital para a vitrine de cristais. "Isso sai tudo amanhã", Valentina respondeu. "O que prestar vai para doação. O resto, lixo. Não quero esse ar de casa velha no conceito da marca." A sacola de pão amassou na minha mão. Não por força, por memória. Aquela vitrine de cristais não era ar de casa velha. Tomás comprou com o 13º salário depois de anos guardando moedas numa lata de biscoito. A mesa de centro não era lixo. Ele talhou aquela madeira com as próprias mãos no verão em que Roberto fez 5 anos. A cortina da janela não era coisa antiga. Eu costurei numa noite em que não tínhamos dinheiro para comprar uma pronta. Eu poderia ter gritado. Qualquer mulher teria esse direito. Mas eu trabalhei 40 anos no arquivo público. Aprendi cedo que gritar raramente coloca ordem num documento falso. O que coloca ordem é prova, assinatura, data, testemunha e paciência. Guardem essa frase, porque ela explica tudo o que veio depois. Pisei mais forte no assoalho. A madeira rangeu. Valentina se virou. Por um segundo, ela se assustou. O rosto endureceu, como se eu tivesse chegado cedo demais para a minha própria expulsão, mas se recompôs rápido. Abriu um sorriso liso, profissional, sem calor nenhum. "Vó, que bom que chegou!" Ela veio na minha direção de braços meio abertos, mas parou a 1 metro de mim, como se tivesse medo de que o cheiro da padaria grudasse nela. "Olha o detalhe. Quem ama não calcula a distância do abraço. Eu queria ter te contado com calma, mas a senhora saiu cedo." Olhei para as caixas, depois para a trena, depois para o rapaz no sofá, que abaixou os olhos na hora. "O que é isso, Valentina?" Ela respirou fundo, com uma paciência fabricada. Aquela paciência que gente arrogante usa quando quer parecer gentil enquanto desrespeita você. "Uma solução. Finalmente." Abriu a bolsa de couro, tirou um folheto brilhante e me entregou. Na capa, idosos sorrindo num jardim muito verde, todos de roupa clara,
dentes perfeitos e nenhum sinal real de velhice. O título, em letras douradas, dizia: Residência El Atardecer. Seu bem-estar é nossa prioridade. Eu não precisei abrir para entender, mas abri assim mesmo. Quartos compartilhados de luxo, que é uma forma elegante de dizer que você divide o quarto com uma estranha. Supervisão 24 horas. Cardápio adaptado. Atividades recreativas. Visitas com agendamento. Reparem nessa última. Visitas com agendamento. A minha própria família precisaria marcar hora para me ver. Seu primeiro semestre já está pago, Valentina disse, orgulhosa da própria eficiência. A van vem amanhã às 9. A senhora só precisa preparar 2 malas. Levantei os olhos do folheto. 2 malas? É a política da residência. Eles não aceitam excesso de objetos pessoais. É melhor para evitar acidentes. E sinceramente, vó, vai ser bom para a senhora. Aqui é grande demais. Tem escada, tem gás, tem umidade. Meu pai concorda. O nome de Roberto entrou na sala como uma corrente de ar frio. Seu pai concorda? Ele assinou uma procuração ampla na semana passada. Ela respondeu. Para eu administrar tudo sem ficar incomodando ele. A casa estava parada, vó, desperdiçada. Eu preciso de um espaço central para lançar minha marca. O investidor já aprovou o endereço, então é um ganha-ganha. A senhora fica cuidada e eu aproveito o imóvel. Aproveito o imóvel. Não disse a casa, não disse o seu lar, não disse a casa do meu avô. Disse imóvel, como quem fala de uma sala comercial vazia. Naquele momento, eu ainda não sabia o tamanho exato do que ela tinha prometido a estranhos, mas já sabia que a palavra que ela escolheu não era inocente. Meu filho Roberto, o menino que eu embalei quando tinha cólica, o homem a quem emprestei dinheiro para negócios que nasciam mortos, tinha assinado um papel autorizando a filha dele a me arrancar da minha casa, sem me olhar no rosto, sem uma conversa, sem uma única pergunta. E aqui vale parar um segundo, porque essa palavra, procuração, engana muita gente. Uma procuração é só uma autorização para alguém agir em seu nome dentro do que a lei permite. Ela não cria direito do nada. Quem dá uma procuração não pode transferir um poder que não tem. No nosso direito brasileiro funciona igual. Se eu não posso fazer uma coisa, não posso assinar um papel autorizando outra pessoa a fazer por mim. Roberto achou que estava entregando a Valentina as chaves da casa. Na verdade, estava entregando a chave de uma porta que não era dele. Mas isso ninguém ali sabia ainda. Eu sabia. Valentina continuou falando, animada, como quem lê uma agenda de obra. O caminhão de mudança chega junto com a van. Os rapazes tiram os móveis maiores, o pessoal da residência ajuda a senhora a entrar com calma. Na quinta, entram os pedreiros. Na sexta, Fernando vem ver o espaço vazio. Fernando. Guardei o nome. 40 anos de arquivo me ensinaram uma coisa. Nome que aparece de relance num plano alheio é exatamente o nome que você vai precisar depois. Quem é Fernando? Ela hesitou só o suficiente para eu perceber. Um investidor. Não precisa se preocupar com isso. E essas paredes? Algumas vão cair. Nada estrutural. Eu já vi com gente que entende. O rapaz de preto mexeu no tablet, desconfortável. Valentina, talvez a gente devesse esperar o engenheiro confirmar. Ela cortou com a mão. Matias, por favor, não complica. Matias obedeceu. E aqui vai uma observação minha, do alto de quem já viu muita gente assinar papel sem ler. Quem é pago para anotar geralmente descobre tarde demais que também está anotando crimes. Valentina se aproximou da minha vitrine e passou o dedo na madeira, devagar, como quem avalia um móvel de loja. Tudo isso aqui deixa o ambiente pesado. Eu pensei num conceito mais limpo, mais contemporâneo. A sala vira showroom. A cozinha vira copa da equipe. Seu quarto pode ser estoque ou provador. Ainda estou decidindo. Meu quarto. O quarto onde Tomás segurou minha mão na última noite em que respirou direito. Ela ia transformar aquilo em estoque. Ainda estava decidindo. Você já decidiu muita coisa, eu disse. Alguém precisava decidir. Ela respondeu. Meu pai não tem tempo. A senhora não tem mais condições. E eu tenho uma oportunidade que não pode esperar. Aquela frase me atravessou sem fazer barulho. Porque eu vi,
Num segundo, a Valentina inteira. Vi ela aos 8 anos, dormindo no meu sofá com pneumonia, enquanto Roberto dizia que tinha uma reunião importante e não podia faltar. Vi ela aos 15, tirando dinheiro escondido da bolsa da mãe e depois chorando porque ninguém a entendia. Vi ela aos 18, me abraçando quando eu paguei parte da matrícula da faculdade de design porque o pai tinha prometido ajudar e não ajudou. Eu tinha sido avó, enfermeira, banco, babá e silêncio. Agora eu era obstáculo. O caminhão chega às 9? Perguntei. Valentina sorriu, aliviada. Achou que minha pergunta era rendição. Pobre menina. Ela não sabia distinguir uma rendição de uma estratégia. É uma confusão que custa caro. Às 9 em ponto. Então, por favor, não atrase. Separe roupa confortável, documentos, remédios. Nada de caixa com lembrancinha. 2 malas. Vó. Entendi. Coloquei a sacola de pão sobre a mesa de jantar, bem no centro, como eu fazia todos os dias da minha vida. Pequeno gesto, mas era a minha forma de dizer, sem palavras, que aquela mesa ainda era minha. Valentina apontou para o corredor. É melhor começar pelo quarto. Eu passei por ela e fui até a porta da frente. Onde a senhora vai? Não respondi. Abri a porta principal, saí para o alpendre e fechei atrás de mim com cuidado. O som do trinco foi pequeno, mas para mim soou como o fechamento de uma gaveta de arquivo. Aquele clique de quem guarda um documento sabendo que vai precisar dele. A rua Los Aromos parecia igual. Casas baixas, grades antigas, roseiras nos muros, fios elétricos cortando o céu, a padaria de Dom Elias na esquina. Mas eu sabia que nada estava igual. Deixa eu te explicar uma coisa sobre Valparaíso, porque muda o jeito de entender o que aconteceu depois. A cidade é feita de morros, e os bairros antigos têm um traço que as cidades grandes perderam. Todo mundo se conhece, todo mundo se vigia, e ninguém envelhece sozinho de verdade. A gente envelhece sendo observado, protegido e lembrado. Eu ia descobrir, naquela manhã, que essa vigilância de bairro pode ser a diferença entre ser empacotada em silêncio e ser defendida em público. Do outro lado da rua, Júlio Farias, o mecânico aposentado, estava inclinado sobre o motor de um carro antigo. Fingia mexer numa peça, mas os olhos dele estavam na minha casa. Na casa ao lado, Carmen Soto regava gerânios que não precisavam de água. Reparem, ninguém ali estava fazendo o que aparentava fazer. Numa rua de vizinhos velhos, a fofoca é um sistema de segurança. Atravessei devagar. Júlio largou a ferramenta assim que me viu. Dona Teresa, ele disse. Aquela caminhonete branca esteve aqui faz mais de 1 hora. Pensei que fosse material para arrumar o telhado. Não é telhado, Júlio. Ele endireitou o corpo. Tinha mãos grossas, unhas escuras de graxa, rosto queimado de sol e uma lealdade que não cabe em palavra bonita. O que houve? Minha neta trouxe caixas para esvaziar minha casa. Roberto assinou uma procuração para ela. Amanhã, às 9, chega um caminhão de mudança e uma van da residência Ela Tardecer para me levar. Júlio ficou imóvel. Depois, o rosto dele mudou. A raiva subiu devagar, como fogo pegando em pano seco. Asilo? Eles querem botar a senhora num asilo? Carmen parou de regar as plantas. Veio atravessando a rua com a bengala batendo no chão. Eu sabia que tinha coisa errada. Aquela menina entrou com caixas como se fosse dona do bairro. Ela acredita que é dona, respondi. Carmen chegou ao meu lado. Roberto assinou isso? Assinou. Ela bateu a bengala no asfalto. Aquele menino sempre foi covarde. Quando pequeno, quebrava vidro e corria para trás da sua saia. Agora corre para trás da filha. Júlio passou a mão na barba. Eu vou lá agora. Tiro aquela menina daí pelo braço. Quero ver quem me impede. Não, Júlio. Ele me olhou como quem teve um copo de água recusado no deserto. Como não? Porque se você gritar, Roberto vai dizer que eu estou cercada de vizinhos agressivos. Se Valentina gravar, vai dizer que eu causei confusão. Se alguém encostar nela, a história muda. De repente, não é mais uma neta expulsando a avó. É uma idosa descontrolada criando tumulto. Prestem atenção nisso, porque é o coração de tudo o que veio depois. Quando você é velho, os outros disputam a versão da sua história. Dizem que você esqueceu,
que confundiu, que exagerou. A pior coisa que eu poderia fazer era entregar a eles uma cena que confirmasse essa versão. Carmen estreitou os olhos. Então, o que você quer? Olhei para a minha casa, para as caixas atrás da janela, para a sombra de Valentina atravessando a sala como se já mandasse no lugar. Testemunhas. Carmen ficou quieta. Amanhã, às 9, ela quer me tirar em silêncio. Eu quero que a rua inteira veja. Júlio sorriu pela metade. Agora sim estou entendendo. Sua grua velha ainda funciona? Ele soltou uma risada curta. Funcionar é uma palavra generosa, Dona Teresa. Mas ela anda quando eu peço e quebra quando eu mando. E entre nós, foi nesse instante que eu soube que ia vencer. Porque uma máquina que quebra na hora certa, nas mãos de um homem leal, vale mais que 10 advogados na hora errada. Amanhã, às 8h45, preciso que ela quebre na esquina da minha calçada, num lugar onde o caminhão não consiga estacionar direito. Júlio olhou para a esquina. Mediu com os olhos, como quem enxerga um motor invisível. Se ela morrer ali, o caminhão vai ter que parar atravessado. Vai trancar metade da rua. Exatamente. Considera feito. Virei para Carmen. Você ainda toca aquele grupo de mensagens da vigilância? Ela ergueu o queixo, orgulhosa. Olhos da Los Aromos. 42 pessoas. E mais 5 que dizem que saíram, mas continuam pedindo print. Amanhã, às 8h30, manda uma mensagem. Nada de exagero. Diz que vai haver um conflito familiar e legal na minha casa, que eu preciso de testemunhas e que ninguém deve intervir com violência. Carmen sorriu com uma doçura perigosa. Minha filha, amanhã essa rua vai parecer missa de domingo. E, por favor, pede a todos que fiquem calmos. Calmos, sim, cegos, nunca. Agradeci com a cabeça e segui para a padaria. A campainha sobre a porta tocou quando entrei. Dom Elias Barreira estava tirando uma fornada de pães, o rosto vermelho do calor do forno, o bigode branco cheio de farinha. Teresita, de novo? Os pães saíram ruins? Estão perfeitos, Elias. Vim perguntar uma coisa. Ontem à tarde, alguma moça veio aqui fazer perguntas sobre minha casa? Ele franziu a testa. Agora que você falou, veio sim. Uma jovem elegante. Óculos escuros dentro da padaria, como se o sol morasse no balcão. E aqui eu preciso confessar que ri por dentro, mesmo no meio de tudo. Óculos escuros dentro de uma padaria. Tem gente que confunde arrogância com estilo. Perguntou sobre o bairro. Disse que estava avaliando o investimento. Perguntou se aqui tinha muito idoso, se era seguro, se os vizinhos eram problemáticos. Problemáticos? Foi a palavra. Disse também que a fachada da rua precisava de renovação para atrair outro perfil de público. Depois, ficou olhando sua casa pela janela um bom tempo. É minha neta, Valentina. Dom Elias ficou sério. O pano de prato parou na mão dele. A neta que você criou metade da infância? A mesma. Amanhã ela vai trazer um caminhão para esvaziar minha casa e uma van para me levar à residência ao atardecer. A mão dele fechou sobre o pano. Não diga isso nem brincando. Não é brincadeira. Ele olhou para a porta, como se pudesse enxergar Valentina dali. O que você precisa? Café. Amanhã cedo. 2 térmicos grandes. Talvez pães. Levo café, pães, copos, guardanapos e minha indignação. A indignação pode vir, mas sentada. Sentada, talvez. Calada, não prometo. Voltei para casa com o bairro já em movimento invisível. Quando entrei, a sala estava vazia. As caixas tinham se multiplicado. Uma bloqueava o acesso ao corredor do banheiro. Outra estava em cima da cadeira onde Tomás deixava o chapéu. Fui pelo som de saco plástico até o meu quarto. Valentina estava diante do meu armário. Tinha colocado 3 sacos pretos sobre a cama, sacos de lixo. Dentro de um deles já havia 2 casacos, um par de sapatos, um porta-retrato e uma toalha bordada. E na mão dela estava a caixa de cedro de Tomás. Aquela caixa guardou charutos quando ele era jovem, e depois as nossas cartas de namoro, a foto do casamento, os desenhos do Roberto criança, minhas medalhas de serviço do arquivo e o bilhete que Tomás me escreveu na última internação. Valentina abriu a caixa, remexeu os papéis e fez uma careta. Vó, isso aqui é só papel velho.
Eu não sei como me movi tão rápido. Minhas pernas de 72 anos cruzaram o quarto antes que ela virasse a caixa sobre o saco preto. Segurei o pulso dela. Não apertei. Não precisei. Esse documento não está autorizado para descarte. Saiu assim, exatamente assim, com o vocabulário de 40 anos de arquivo. Ela puxou a mão, espantada. Credo, vó! A senhora me assustou. Não precisa reagir assim. Peguei a caixa de cedro e abracei contra o peito. Você não tem permissão para mexer nas coisas de Tomás. Ela soltou uma risada impaciente. Coisas de Tomás, coisas suas, coisas velhas, é tudo a mesma bagunça. A residência não vai aceitar esse acúmulo. A senhora precisa soltar o passado. Você chama de passado aquilo que sustentou você quando o seu presente não tinha quem o fizesse. O rosto dela endureceu. Meu pai disse que a senhora ia ficar sentimental. Disse que idoso faz isso quando está prestes a mudar de ambiente. Então não vou discutir. Só escolha o essencial. E quem escolheu que a minha vida cabia em 2 malas? A realidade. Ela se aproximou, baixou a voz e falou com uma crueldade limpa, dessas que não precisam levantar o tom. A senhora teve 72 anos para guardar lembrança. Eu tenho 1 semana para construir o meu futuro. Não atrapalhe. Aquela foi a frase que fechou alguma coisa dentro de mim. Não foi a minha dor. A dor continuou aberta. O que fechou foi a porta por onde, em outros tempos, eu ainda teria tentado justificar, conversar, perdoar antes mesmo do pedido. Reparem, existe um momento exato em que a paciência de uma mãe e de uma avó vira outra coisa. Não vira ódio, vira firmeza. E firmeza é muito mais perigosa para quem está errado. Olhei para Valentina. Amanhã, às 9. Sim, ela respondeu, aliviada de novo. E não faça cena, eu tenho investidores envolvidos. Mais uma vez aquela palavra, investidores. Saí do quarto com a caixa de cedro e fui para a sala. Valentina ficou bufando atrás de mim, irritada porque eu não tinha gritado. No corredor, o telefone dela tocou. Fernando. Sim, estou na propriedade. Parei perto da mesa, de costas. Não me mexi. 40 anos lendo gente me ensinaram que a melhor escuta é a que não parece escuta. Não, a mudança começa amanhã cedo. Sim, até sexta a casa tá vazia. Meu pai já assinou. Não, ela não será problema. A casa tá vazia. Ali estava de novo, agora ainda mais frio, dito para um estranho do outro lado da linha. Eu estava parada bem ali, no meio da minha própria sala, e para ela a casa estava vazia. Era a confirmação de que, aos olhos dela, eu já tinha deixado de ser gente. Valentina encerrou a ligação e entrou na sala. Preciso sair para resolver umas luminárias. Volto amanhã às 8h30. Tente colaborar. Pegou a bolsa, mas esqueceu uma pasta transparente sobre a mesa, ao lado da minha sacola de pães. Eu não toquei, não precisei tocar. 40 anos lendo escritura me ensinaram a percorrer texto à distância. Meus olhos caíram sobre o título em negrito. Contrato de investimento e promessa de sociedade comercial. Li o nome. Valentina Riquelme. Depois, Inversiones San Román. Li o valor. $50.000. Li o objeto. Implantação da sede criativa e operacional da marca no imóvel localizado na rua Los Aromos. E li a cláusula de penalidade. Em caso de não entrega da posse física, livre de ocupantes, até a sexta-feira da semana corrente, a parte receptora devolveria o capital integral e pagaria multa equivalente a 100% do valor aportado. $100.000. Deixa eu traduzir o que isso significa de verdade, porque número grande no papel não diz nada para o coração. $100.000, em pesos chilenos, é mais do que muita família daquela rua junta numa vida inteira de trabalho. É casa própria. É a aposentadoria de 3 pessoas. É a diferença entre uma velhice tranquila e uma velhice com medo. Era esse o tamanho da dívida que Valentina tinha pendurado no meu telhado sem me perguntar. A urgência dela ganhou forma. Valentina não estava só tentando tomar minha casa. Ela já tinha prometido minha casa a terceiros. Tinha vendido a tranquilidade da minha velhice antes mesmo de conseguir empacotá-la. Ela voltou, pegou a pasta, sem perceber que eu tinha lido a sentença dela. Até amanhã, vó.
Até amanhã, Valentina. Ela saiu batendo a porta. A casa mergulhou num silêncio cheio de caixas. Fui até a cozinha, fiz um chá e sentei diante da mesa. A caixa de cedro ficou na minha frente. Passei os dedos pela tampa e senti a madeira lisa, gasta pelo tempo. Ali dentro havia uma carta de Tomás que eu não abria havia anos. Não abri ainda. Primeiro peguei a minha agenda verde, a mesma que eu carregava desde os tempos do arquivo. As páginas tinham nomes de tabeliães aposentados, funcionários do registro de imóveis, engenheiros da prefeitura, secretárias que sabiam mais que muitos chefes, advogados que ainda me deviam favores por documentos que eu tinha encontrado no subsolo. Na letra M, encontrei o número. Doutor Arturo Mendonça. Disquei devagar. Ele atendeu no quarto toque. Alô? Arturo. Sou eu, Teresa. Teresita. Que milagre! Está procurando algum fantasma nos arquivos antigos? Um fantasma encontrou a minha sala. O silêncio dele mudou. Roberto? Roberto assinou uma procuração ampla para Valentina. Ela encheu a minha casa de caixas, pagou 6 meses na El Atardecer e amanhã, às 9, vem um caminhão para me tirar daqui. Ouvi Arturo respirar fundo. Ele finalmente tentou. Deu a caneta para a filha. Você está segura? Estou dentro da casa, ainda. Quer que eu vá agora? Amanhã, às 8h30. Traz aquele envelope, o que Tomás chamou de escudo. Do outro lado, a voz dele perdeu qualquer traço de brincadeira. Eles não sabem? Eles não leram. O que é quase a mesma coisa. E aqui, prestem atenção, está uma das maiores verdades que a vida me ensinou. A maioria das tragédias de família não nasce da maldade. Nasce da preguiça de ler. Gente que assina sem ler. Gente que herda sem entender. Gente que age sem perguntar. Às 8h30 estarei aí, com cópias atualizadas. Obrigada, Arturo. Teresa? Sim? Deixe eles chegarem. Olhei para as caixas. Essa é a ideia. Desliguei. E então a casa me obrigou a lembrar de outro dia. Às vezes uma casa não guarda só móvel. Guarda a cena inteira escondida dentro de um cheiro, de um barulho, de uma luz atravessando a cortina. Naquela tarde, o cheiro de papelão das caixas se misturou ao cheiro de flor murcha que tomou a sala no velório de Tomás, em 2015. Fazia 2 dias que eu tinha enterrado meu marido. A casa estava cheia de gente, mas eu nunca me senti tão sozinha. Eu estava sentada no quarto, com a porta entreaberta, sem querer aparecer. Pela fresta, vi Valentina, que tinha 15 anos, se aproximar da mesa de mogno da sala. Passou a mão na madeira, exatamente como faria anos depois com a minha vitrine. Roberto olhou para ela. Bonita, né? Ele disse. Valentina deu de ombros. Deve valer alguma coisa. Roberto franziu a testa, mas não de reprovação, de cálculo. Talvez. Se venderem essa mesa e as vitrines, dá para comprar meu carro quando eu fizer 18, ela disse, como quem comenta o tempo. A avó não vai fazer jantar grande sozinha. Roberto não corrigiu. E eu, escondida atrás daquela porta, segurei a respiração esperando que ele corrigisse. Esse foi o detalhe que eu nunca esqueci. Ele poderia ter dito, não fale assim da casa da sua avó. Poderia ter dito, seu avô acabou de morrer. Poderia ter ensinado, naquele segundo, que herança não é saque sobre cadáver ainda quente. Mas apenas olhou para a mesa. Depois para a filha. Depois para a janela. Vamos ver depois, respondeu. No dia em que enterrei meu marido, meu filho e minha neta já viam preço onde eu ainda via presença. A lembrança passou pela sala como uma visita antiga e foi embora. Fiquei em pé diante da mesa, toquei a madeira e sussurrei. Você viu antes de mim, Tomás. E, pela primeira vez naquele dia, senti menos vergonha por estar pronta para lutar contra o meu próprio sangue. Não era falta de amor. Era finalmente honrar o amor de quem tinha me protegido quando eu ainda tentava proteger todos os outros. Às 8h, o telefone fixo tocou. Eu já sabia quem era. Atendi sem dizer nada. Mãe? A voz de Roberto veio tensa. Sou eu. Eu sei. Valentina me ligou chorando. Disse que a senhora está dificultando tudo. Chorando? Ela está sob muita pressão. Esse projeto é a chance da vida dela.
E eu sou o obstáculo. A senhora está fazendo drama. Ninguém está te jogando na rua. É uma residência excelente. Eu e Valentina pagamos do nosso bolso. Com que dinheiro? Isso não vem ao caso. Roberto, você assinou uma procuração para administrar uma casa onde eu moro, sem me consultar. Ele suspirou, irritado, como se eu fosse uma repartição lenta. Mãe, a casa ficou grande demais para a senhora. A senhora usa 2 cômodos, o resto junta pó. Valentina pode transformar aquilo em algo útil. Aquilo? Não começa. Para você, esta casa sempre foi aquilo. Para o seu pai, era o nosso lar. Meu pai morreu, mãe. O silêncio que veio depois pesou mais que as caixas. Eu sei exatamente quando o seu pai morreu, Roberto. Eu estava segurando a mão dele. Você estava no estacionamento atendendo uma ligação de trabalho. Ele perdeu a paciência. A senhora sempre joga a culpa na minha cara. Sempre. Tudo que eu faço é errado. Agora que minha filha tem uma oportunidade, a senhora prefere se agarrar a móvel velho para provar algum ponto. Você leu o contrato que ela assinou com San Román? Outro silêncio. Que contrato? Então você assinou sem saber. Eu confio na minha filha. Você também confiava nos seus negócios. Ele respirou forte. Amanhã eu vou estar aí, às 9, e isso acaba. O doutor Soares já disse que a senhora não deveria morar sozinha. Eu tenho um relatório. Relatório médico não é escritura. A senhora está se ouvindo? Está falando como se fosse advogada. Mãe, por favor, não me humilhe na frente de todo mundo. Você não precisou de todo mundo para me humilhar. Bastou uma assinatura. Ele ficou mudo. Boa noite, Roberto. Mãe. Desliguei. Fiquei alguns minutos com a mão sobre o telefone. Roberto não nasceu mal. Essa era a parte que mais doía. Quando menino, tinha medo de trovão e corria para a minha cama. Gostava de desmontar relógios para ver como funcionavam, mas raramente conseguia montar de volta. Tomás dizia que ele tinha curiosidade sem paciência. Eu respondia que paciência a gente ensina. Talvez eu tenha falhado. Ou talvez algumas falhas sejam sementes que a pessoa escolhe regar. A primeira vez que percebi que Roberto mentia com facilidade, ele tinha 11 anos. Sumiram moedas da gaveta da cozinha. Perguntei. Ele negou, olhando direto nos meus olhos. À noite, encontrei os doces escondidos debaixo da cama. Tomás queria que ele devolvesse cada moeda trabalhando no jardim. Eu achei duro demais e deixei passar. Aos 17, bateu o carro de um amigo sem habilitação, e de novo eu fui junto, falei por ele, suavizei. Aos 32, veio pedir a hipoteca da casa para salvar uma locadora de vídeo. Foi ali que Tomás fincou os pés como nunca. Eu me lembro da voz do meu marido. Não, Roberto, é só uma garantia, pai. Para você, tudo é só até virar dívida dos outros. Roberto gritou que Tomás era um velho egoísta. Eu chorei naquela noite, pedindo que meu marido fosse menos duro. Tomás me abraçou e disse uma frase que eu levei anos para aceitar. Teresa, amor sem limite vira combustível para gente sem freio. Roberto cresceu cercado de resgates, e quem é sempre resgatado começa a acreditar que o abismo é responsabilidade de quem está na margem. A assinatura que ele deu a Valentina não foi um acidente isolado. Foi a continuação de uma vida inteira tentando transformar amor em autorização. E isso doeu mais do que a ameaça do asilo. Porque Valentina me feriu como neta. Roberto me feriu como filho. E filho, quando fere, não corta a pele, corta a biografia. Depois fui ao quarto. Os sacos pretos ainda estavam sobre a cama. Peguei um por um, dobrei com cuidado e guardei no armário. Não por utilidade, por disciplina. Eu não ia deixar lixo sobre a colcha que minha mãe bordou. Abri a caixa de cedro. A carta de Tomás estava ali, dobrada em 4. O papel amarelado tinha meu nome com a letra firme dele. Sentei na cama e li. Teresa. Se algum dia esta casa pesar sobre você, venda. Se algum dia ela te proteger, fique. Mas, se alguém tentar te convencer de que você não tem direito ao chão que limpou, as paredes que pintou e a mesa onde enterrou suas tristezas em silêncio, lembre-se, eu não deixei só lembrança. Deixei defesa. Roberto é nosso filho, mas nem todo filho aprende a ser justo. Mendonça sabe onde estão os papéis. Você também sabe. Não tenha medo de usar o que construímos. Dobrei a carta devagar.
Foi a primeira vez naquele dia que chorei. Não foi choro alto. Foi o tipo de choro que não pede socorro. Só reconhece o tamanho da ferida. Olhei o relógio. Faltavam menos de 10 horas para o caminhão estacionar na minha porta. E pela primeira vez desde amanhã, eu não senti medo daquele relógio. Senti pressa de me preparar. Depois lavei o rosto, abri o armário e tirei meu conjunto cinza-chumbo, o de lã. Eu o usei quando fui nomeada chefe da seção de registros civis em 1990. A saia ainda servia, com esforço. O blazer tinha ombreiras discretas e uma dignidade que roupa moderna raramente carrega. Passei a blusa branca a ferro, lustrei os sapatos de salto baixo, separei o broche de pérolas que Tomás me deu nas bodas de prata. Às 4:30 da manhã, eu estava vestida. Antes de sair do quarto, parei diante do espelho de corpo inteiro. A mulher que me devolveu o olhar não parecia a mulher que Valentina tinha tentado empurrar para a van. Havia rugas, sim, pele fina no pescoço, manchas nas mãos, cabelo branco que eu nunca escondi. Mas havia também uma coluna reta, olhos atentos e uma serenidade que só aparece depois que uma pessoa já perdeu coisas importantes demais para se assustar com ameaça barata. Notem essa diferença, porque ela importa. Medo é o que move quem ainda tem muito a perder. Quem já perdeu o essencial fica livre de um jeito que assusta os arrogantes. Passei o broche na lapela e lembrei do dia em que Tomás me deu aquela joia. Foi num restaurante simples, numa mesa perto da janela. Ele estava nervoso porque achava que eu merecia algo maior. Eu ri e disse que pérola não precisa ser grande para ser verdadeira. Naquela noite ele segurou minha mão e disse: Teresa, a gente não tem muito, mas o que temos ninguém vai tirar sem ter que olhar nos seus olhos. Na véspera, Valentina não olhou. Roberto também não. Eles tentaram usar papel como máscara. Abri a gaveta do criado mudo e tirei uma pasta azul. Ali não estavam os documentos principais. Esses viriam com Mendonça, mas eu mantinha cópias simples de tudo o que importava. Escritura, certidões antigas, recibos de reforma, comprovantes de imposto, notas de material comprado por Tomás, fotografias da casa em anos diferentes. Para muita gente, aquilo pareceria excesso de zelo. Para mim, era a diferença entre memória e vulnerabilidade. Uma coisa que eu aprendi vivendo dentro de um arquivo público e que vale para qualquer pessoa, contra a palavra de um idoso, sempre vão dizer que ele não lembra direito. E palavra contra palavra, quem é velho perde. Por isso eu escrevia, por isso eu guardava. Cada recibo com data, cada reforma com foto, documento não envelhece nem é chamado de confuso. E aqui vai o conselho que eu daria para qualquer mulher me ouvindo. Protejam o que é de vocês enquanto está tudo bem. O momento de se blindar é justamente quando ninguém está atacando. Sentei na beira da cama e abri a pasta azul. Na primeira foto, Tomás aparecia sem camisa, coberto de pó, segurando um tijolo no alpendre. Atrás dele, Roberto, ainda menino, fazia careta para a câmera. Na segunda, eu pintava a grade de verde escuro. Na terceira, Valentina, com 5 anos, corria pelo jardim segurando um pão doce que Dom Elias tinha dado escondido. Fiquei olhando aquela menina pequena. Antes da ambição, antes do contrato, antes da voz de designer falando em conceito, havia uma criança que pedia para dormir na minha cama quando os pais brigavam. Uma criança que me chamava de vó Tere e me entregava folha seca como se fosse flor. Eu não esqueci essa Valentina. Talvez por isso a dor fosse tão precisa. Gente estranha machuca por fora, família machuca por dentro. Fechei a pasta e guardei no bolso interno do blazer. Fui até a cozinha, preparei uma garrafa de água, tomei meus remédios de pressão e coloquei um comprimido extra na bolsa. Não porque esperasse passar mal, mas porque estratégia também é cuidar do corpo que precisa sustentar a dignidade. Enquanto a casa ainda dormia em volta de mim, caminhei por cada cômodo. Na sala, toquei a mesa de centro e pedi desculpa a Tomás, em pensamento, pelas marcas que as caixas deixaram no piso. Na cozinha, ajeitei as xícaras que Valentina tinha deslocado para colocar catálogo. No corredor, tirei um pedaço de fita adesiva grudado no rodapé. No quarto, alisei a colcha. Eu não arrumei a casa para Valentina. Arrumei a casa para ela me encontrar inteira. Às 5:30, antes do café,
Liguei para o número antigo do arquivo. Eu sabia que era cedo demais para atendimento, mas também sabia que Inés Aravena, a atual chefe do setor de registros, chegava antes de todo mundo. Ela foi estagiária sob minha supervisão, uma moça tímida que eu ensinei a nunca entregar documentos sem protocolo. Atendeu com voz sonolenta. Arquivo público. Inés. É Teresa Riquelme. Dona Teresa? Aconteceu alguma coisa? Preciso de uma informação simples. Houve protocolo de licença de reforma interna ou demolição parcial para o meu endereço na rua Los Aromos? Ouvi cadeira arrastando. Me dê um minuto. A linha ficou com ruído baixo. Imaginei Inés abrindo o sistema, digitando meu endereço, franzindo a testa como eu mesma faria. Não há licença aprovada. Há uma consulta preliminar em nome de Valentina Riquelme, anexada ontem. Sem análise técnica, sem autorização. Ela marcou visita de inspeção para a próxima semana, mas nada permite obra. Pode me enviar uma confirmação por mensagem? Agora mesmo. Obrigada, Inés. Dona Teresa, está tudo bem? Olhei para as caixas. Estará? Desliguei. Poucos minutos depois, a mensagem chegou. Guardei como se fosse uma faca pequena, dessas que ficam escondidas na manga. Mendoza teria os documentos grandes, mas toda a batalha também se faz de lâmina curta. Às 6h15, Carmen ligou. Teresa, você está acordada? Desde ontem. O grupo já sabe que deve ficar calmo, mas Mercedes quer levar cartaz. Eu proibi. Obrigada. Aníbal perguntou se pode filmar. Pensei um instante. Pode, desde que não publique sem me perguntar. Quero registro, não espetáculo. Eu disse a mesma coisa. Mas conhecendo Aníbal, ele vai fingir que não sabe filmar e gravar tudo. Melhor assim. Você está com medo? A pergunta me pegou desprevenida, porque Carmen não era mulher de suavizar as coisas. Fiquei olhando para a minha mão. Estou triste. Tristeza passa? Algumas passam. Outras aprendem a sentar na sala sem mandar na casa. Carmen ficou quieta. Tomás estaria orgulhoso. Respirei devagar. Tomás teria trancado o portão com cadeado e chamado Roberto de imbecil. Ela riu. Também. Quando desliguei, a manhã já clareava. Às 7h30, ouvi a tosse metálica da grua de Júlio. Afastei a cortina. Ele vinha devagar pela rua, conduzindo aquela máquina velha, amarela e enferrujada, com a solenidade de quem leva um santo em procissão. Parou exatamente na esquina da minha calçada. Desligou o motor, abriu o capô. Colocou 2 cones. Depois se inclinou sobre as peças com uma expressão teatral de desespero mecânico. Eu não devia rir, no meio de tudo aquilo, mas ria se fossem vocês. Júlio fingindo pane, diante de um motor que ele conhecia melhor que a própria mão, era a coisa mais honesta que eu tinha visto em 2 dias. Às 7h45, Carmen saiu de casa com uma cadeira dobrável. Sentou na varanda, manta sobre as pernas, telefone na mão. Vi os polegares dela se moverem como agulhas. As luzes dos alpendres começaram a acender, uma a uma. Às 8, Dom Elias apareceu empurrando um carrinho com 2 térmicos de café, copos, pães e uma bandeja coberta por pano branco. Instalou tudo ao lado dos meus roseirais, como quem prepara o intervalo de uma peça. Às 8h10, Dona Mercedes apareceu varrendo a mesma folha 20 vezes. O senhor Aníbal saiu para buscar jornal, embora não comprasse jornal desde 2016. 2 professoras aposentadas encostaram no portão, fingindo conversar sobre remédio. Às 8h20, abri a porta. O ar frio tocou meu rosto. Carmen levantou a mão. Júlio ergueu o polegar, ainda com a cabeça dentro do capô. Dom Elias me serviu um café sem que eu pedisse. Para firmar a mão, Teresita. Minha mão está firme, Elias, mas aceito o café. Às 8h28, um sedã cinza estacionou atrás da grua. Arturo desceu com um sobretudo escuro, cachecol cinza e uma pasta de couro que parecia pesar mais por dentro do que por fora. Subiu os 3 degraus do alpendre e parou diante de mim. Você parece exatamente a mulher que, em 1994, trancou o arquivo público para impedir um vereador de retirar documentos sem protocolo. E você parece exatamente o homem que fingiu não ver onde eu escondi a chave. Ele sorriu. Trouxe tudo. Atualizado? Certidão emitida ontem.
Registro de usufruto, ônus, histórico da nua propriedade. Até carimbo novo para ofender a ignorância com elegância. Antes que eu respondesse, ouvi pneu freando. Valentina chegou. Desceu de um carro branco pequeno, óculos escuros, telefone na mão, pressa no corpo. Olhou para a grua. Olhou para os vizinhos. Olhou para a mesa de café. Por fim, olhou para mim. Que palhaçada é essa? Bom dia, Valentina. Eu perguntei que palhaçada é essa. Por que tem gente na rua? Por que esse ferro velho está bloqueando minha entrada? Júlio levantou a cabeça do capô. Pane, senhorita. Coisa de máquina velha. Às vezes, quando a gente abusa dela, ela para. Carmen tossiu para esconder a risada. Valentina subiu no alpendre. Vó, eu pedi para a senhora não fazer cena. E eu obedeci. Ainda não comecei. Ela percebeu Arturo. Quem é esse? Arturo Mendonça. Advogado? Entre outras coisas. Valentina tirou os óculos. Isso é assunto de família. Arturo respondeu antes de mim. Os piores assuntos legais geralmente começam com essa frase. Ela estreitou os olhos. Eu tenho procuração. Procuração não cria propriedade onde não há direito, ele disse. Tranquilo. Valentina abriu a boca, mas um carro escuro parou atrás do dela. Roberto desceu. Meu filho parecia mais velho que na véspera. O cabelo grisalho mal penteado, a camisa social enfiada às pressas na calça, a barriga marcando o cinto. Caminhou até mim sem cumprimentar ninguém. Mãe, o que a senhora está fazendo? Esperando o caminhão que você autorizou. Ele olhou para os vizinhos. A senhora chamou o bairro inteiro? Não. O bairro veio porque ainda sabe reconhecer uma injustiça quando ela estaciona na porta. Roberto baixou a voz. Pare com isso. A senhora está me envergonhando. Olhei nos olhos dele. Você assinou a minha expulsão, e eu é que estou te envergonhando. Ele corou. Ninguém está expulsando a senhora. É uma mudança assistida. Carmen murmurou alto o suficiente para meio quarteirão ouvir. Agora despejo tem nome bonito. Roberto fingiu não ouvir. Tirou uma pasta do carro. Eu tenho um relatório do Dr. Soares. Ele concorda que a senhora apresenta riscos vivendo sozinha. Esqueceu a mangueira ligada. Escorregou na escada no inverno. Perdeu consulta. Eu perdi uma consulta porque você marcou no dia do aniversário de morte do seu pai e esqueceu de me avisar o horário. Não distorça. Não estou distorcendo. Estou arquivando corretamente. Valentina pegou o papel da mão dele. É exatamente isso. A senhora não percebe. Todo mundo está vendo que precisa de supervisão. Nesse momento a van chegou. Branca, limpa, com letras azuis na lateral. Residência Ela Atardecer. Uma mulher de uniforme claro desceu com uma prancheta. Bom dia. Procuro por Dona Teresa Riquelme. Os vizinhos ficaram quietos. Por um segundo, até o meu coração apertou. Porque era assim que eles tinham planejado. Primeiro a pressão da neta, depois o relatório médico. Depois a funcionária de uniforme, a prancheta, o tom institucional, transformariam a minha resistência em teimosia, a minha casa em perigo, a minha história em inconveniente. E deixa eu te contar como funciona essas residências no Chile, porque mudou o jeito como eu olhei aquela van. Por lá, existe um mercado enorme de casas de repouso particulares, com nomes em espanhol bonito e folheto de revista, que cobram por mês o que muita aposentadoria não cobre. As boas são caras de verdade. As baratas, muitas vezes, são depósitos de gente esquecida. No Brasil a gente tem de tudo também. Do lar de idosos acolhedor à instituição precária, mas tem uma diferença que me enche de orgulho. Aqui, o cuidado com o idoso na própria família e na vizinhança ainda é forte e a lei trata abandono de idoso como crime sério. Olhando aquela van com letras azuis, eu soube que não era cuidado que estava parado na minha porta. Era logística de me tirar do caminho. Valentina apontou para mim. É ela. Já está tudo pago. Ela só precisa pegar as malas. A funcionária, Camila Herrera, aproximou-se com um sorriso ensaiado. Dona Teresa, bom dia. Eu sou Camila. Viemos acompanhá-la até a residência. Temos uma equipe preparada para tornar a transição confortável. Que transição? Camila hesitou. Para a sua nova moradia. A minha nova moradia foi decidida por quem? Ela consultou a prancheta. Pela senhora Valentina Riquelme,
responsável pelo pagamento, e pelo Sr. Roberto Riquelme, familiar direto. Entendo. Roberto tentou pegar meu braço. Mãe, vamos evitar constrangimento. Recolhi o braço. O constrangimento chegou num carro antes de você. Ao fundo, ouvi o motor pesado. O caminhão de mudança apareceu na entrada da rua Los Aromos. Grande, azul, com as laterais arranhadas e 2 homens na cabine. Tentou dobrar, mas encontrou a grua de Júlio bloqueando o ângulo. O motorista buzinou. Júlio abriu os braços, teatral. Não dá! Pane! O caminhão manobrou, avançou, recuou, soltou fumaça. Terminou parado atravessado, fechando metade da rua. 2 carros pararam atrás. Mais janelas se abriram. A coreografia estava perfeita. E nem o melhor diretor teria conseguido aquilo. Valentina perdeu a compostura. Isso é sabotagem. Júlio fingiu ofensa. Minha grua tem muitos defeitos, senhorita, mas não conhece essa palavra difícil. O motorista do caminhão desceu. Quem é Valentina? Temos retirada completa de mobiliário e material às 9. Sou eu, ela disse. Entrem. Arturo deu um passo à frente. Ninguém entra. Valentina virou para ele. O senhor não manda aqui. Correto. Eu não mando. A lei manda. E por enquanto, ela está do lado da dona Teresa. Ela riu, nervosa. Meu pai assinou procuração. Meu pai é herdeiro. A casa é da família. Antes que Arturo abrisse a pasta, Roberto tentou uma última manobra. Ele percebeu que a rua já não estava do lado dele. Percebeu que os vizinhos olhavam não como curiosos, mas como pessoas que tinham escolhido um lado. E aquilo o feriu no lugar onde ele sempre foi mais fraco. A aparência. Roberto suportava dever dinheiro. Suportava prometer e não cumprir. Suportava depender da mãe aos 52 anos. O que ele não suportava era parecer pequeno diante dos outros. Por isso, endireitou os ombros, ajeitou a camisa e mudou a voz. Senhores, por favor, disse, virando-se para os vizinhos. Eu entendo que todos gostem da minha mãe, mas essa é uma questão delicada de cuidado familiar. Minha mãe tem 72 anos. Mora sozinha. Já esqueceu o gás ligado, já deixou mangueira aberta, já caiu na entrada. Eu estou tentando evitar uma tragédia. Algumas pessoas se entreolharam. A palavra cuidado tem esse poder. Ela entra limpa, penteada, parecendo boa. O abuso quase nunca chega gritando que é abuso. Ele chega sussurrando que é amor. Roberto continuou. Ninguém aqui sabe o que eu passo. Ninguém aqui recebe ligação de madrugada preocupado se ela caiu, se tomou remédio, se esqueceu panela no fogo. Valentina e eu encontramos uma residência excelente. Não é abandono, é proteção. Olhei para ele. Eu poderia responder com raiva. Poderia listar todas as vezes em que ele não ligou, todas as consultas a que Carmen me levou, todos os remédios que eu mesma organizei, todas as noites em que ele não sabia se eu estava viva, porque estava ocupado demais, fugindo da própria vida. Mas eu tinha algo melhor. Abri o bolso interno do blazer e tirei a pasta azul. Roberto ficou tenso. Ele não sabia o que havia ali. Gente que mente muito teme qualquer papel dobrado. Você disse que recebe ligação de madrugada preocupado comigo? Falei. Pode mostrar uma? Ele piscou. O quê? Uma ligação sua, de madrugada, dos últimos 6 meses. Pode mostrar no telefone. Os vizinhos se calaram ainda mais. Roberto apertou o celular na mão. Mãe, isso é ridículo. Ridículo é usar cuidado como argumento sem ter prática. Valentina tentou intervir. Ela está manipulando a situação. Tirei da pasta uma folha simples. Este é o meu calendário de remédios, feito por mim, assinado pela enfermeira do posto de saúde, que revisa comigo a cada 2 meses. Esta é a confirmação das minhas consultas. Aqui estão os recibos do conserto do corrimão da entrada. Aqui está a nota do técnico que revisou o gás faz 3 semanas. E aqui, Roberto, está a mensagem que você me mandou no mês passado, quando eu avisei da consulta. Não posso. Vê com a Carmen. Carmen, da cadeira, levantou a mão. E viu comigo mesmo. Roberto ficou vermelho. Isso não prova que a senhora não precisa de ajuda. Não. Prova que a sua ajuda não existe. O golpe foi baixo porque era exato. Camila, da residência, olhou para Roberto de um jeito diferente.
Até o motorista do caminhão parou de fingir desinteresse. Valentina respirou fundo e mudou de estratégia. Vó, ninguém está dizendo que a senhora é incapaz de tudo. Só que esta casa não é adequada. A senhora está sozinha aqui. Nós estamos oferecendo convivência, atividade, enfermeira e segurança. Você estava oferecendo isso ontem, quando jogou minhas roupas em saco de lixo? Ela ficou calada. Estava oferecendo segurança quando chamou as cartas do seu avô de papel velho? Os olhos dela se desviaram. Estava oferecendo convivência quando falou para o Fernando que eu não seria problema? O nome dele voltou a incomodá-la. Roberto olhou para a filha. Que história é essa de Fernando? Valentina apertou os lábios. Pai, agora não. Agora sim, ele disse. Mas a autoridade veio tarde demais. A van da residência continuava estacionada. O caminhão continuava bloqueando a rua. A grua de Júlio continuava morta por vocação. E o bairro inteiro assistia à mentira trocar de roupa e continuar nua. Foi então que Arturo deu um passo. Chega. Antes que esta conversa continue usando preocupação como cortina, vamos aos documentos. Ele abriu a pasta. Fez isso devagar. Não por teatralidade, por precisão. Todo bom documento merece entrar em cena sem pressa. Senhorita Valentina, existe uma diferença fundamental entre herdar a nua propriedade e ter direito de uso, gozo e disposição física de um imóvel. Ela piscou. O quê? Roberto ficou pálido antes mesmo da explicação. Talvez uma memória velha tivesse acordado nele. Talvez, em algum canto esquecido, ele já tivesse ouvido Tomás falar daquele papel. Arturo retirou uma certidão. Este imóvel, na rua Los Aromos, foi adquirido por Tomás e Teresa Riquelme em 1985. Após o falecimento do Sr. Tomás, a metade ideal dele foi transmitida ao filho Roberto, sob a condição já registrada de usufruto vitalício em favor de Teresa. Valentina franziu a testa. Fale normal. Arturo sorriu com educação. Com prazer. O seu pai herdou um papel. Dona Teresa manteve a casa. O murmúrio dos vizinhos correu como vento. Roberto tentou interromper. Mendoza, isso não é bem assim. É exatamente assim, Roberto. E você saberia se tivesse lido a certidão antes de assinar qualquer procuração. Aqui, eu preciso parar e te explicar isso direito, porque foi a peça que ganhou a guerra. Usufruto vitalício é um instrumento jurídico em que a propriedade de um bem se divide em duas partes. Uma pessoa fica com a nua propriedade, que é o direito de ser dono no papel, e outra fica com o usufruto, que é o direito de usar, morar, cuidar e desfrutar do bem enquanto viver. No nosso direito brasileiro, isso funciona de maneira muito parecida. O usufrutuário tem proteção forte. Enquanto ele estiver vivo, ninguém pode tirá-lo do imóvel, nem o dono no papel. Foi exatamente isso que Tomás deixou montado para mim, anos antes de morrer, prevendo o filho que ele conhecia melhor do que eu queria admitir. Arturo ergueu a folha. Enquanto Dona Teresa estiver viva, ela tem direito ao uso, à posse, à permanência e ao gozo do imóvel. Ninguém pode expulsá-la, remover seus móveis, demolir paredes, alugar, vender ou entregar a terceiros sem autorização expressa dela. Ele não se contentou em dizer. Mostrou. Aproximou a certidão dos olhos de Roberto. Veja esta linha. Usufruto vitalício constituído em favor de Teresa Riquelme. Está registrado. Não é promessa verbal. Não é desejo do falecido. Não é acordo de família. É direito real inscrito. Roberto tentou pegar o papel. Arturo não soltou. Cuidado. Documento alheio se lê com as mãos limpas. Júlio tossiu uma risada. Arturo continuou, agora falando para que todos entendessem. A nua propriedade significa que o senhor Roberto tem uma expectativa de patrimônio. No futuro, quando Dona Teresa falecer, ele poderá exercer direitos plenos, se nada mais interferir. Mas, enquanto ela vive, o uso pertence a ela. O jardim que ela rega, o quarto onde ela dorme, a cozinha onde faz chá, a sala onde guarda as lembranças do marido, tudo isso está protegido por lei. Camila, da residência, perguntou com cautela. Então ela não poderia ser removida sem consentimento? Exatamente.
Arturo respondeu. Nem por filho, nem por neta, nem por caminhão, nem por folheto colorido. Carmen ergueu o copo de café. Amém jurídico. Arturo olhou para Valentina. E mais. Uma procuração é apenas a autorização para agir nos limites do direito de quem a concede. Se Roberto não tinha o direito de retirar Dona Teresa, não poderia delegar esse direito a você. Ele lhe deu a chave de uma porta que não era dele. Eu observei o rosto de Valentina enquanto a explicação caía. Foi bonito? Não, foi necessário. Câmera lenta, porque esse instante eu guardei inteiro. Primeiro, os olhos dela pararam de piscar, fixos na certidão que Arturo segurava, como se conseguisse desfazer a tinta pela força do olhar. Depois, o queixo. O queixo dela tremeu uma vez, só uma, e ela travou. Porque gente que aprendeu a controlar a aparência odeia o corpo entregar o que a boca quer esconder. As mãos, que de manhã seguravam a trena a laser com tanta firmeza, agora apertavam a alça da bolsa de couro, até os nós dos dedos ficarem brancos. Cada frase do Arturo parecia arrancar uma tábua do palco onde ela tinha ensaiado a vitória. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo, e procurou Roberto com os olhos, daquele jeito de quem afunda e estende a mão para o único que poderia puxá-la. Roberto não olhou de volta. Ele olhava para os próprios sapatos, os ombros caídos, a mão passando no rosto como quem tenta apagar uma cena que já aconteceu. A covardia tem esse hábito. Quando a consequência chega, abandona até os cúmplices, e a rua inteira viu. 42 pessoas do grupo da Carmen, mais as que tinham vindo, todas em silêncio, todas testemunhas de que a menina que media as minhas paredes acabava de descobrir que media o que nunca foi dela. Valentina ficou branca. Mas meu pai, o seu pai não podia dar o que não possuía. Ela olhou para Roberto. Você disse que estava tudo resolvido. Roberto abriu e fechou a boca. Eu achei. Carmen falou da cadeira. Pronto. A tragédia de quem acha sem ler. Alguns vizinhos riram baixo. Valentina virou para mim. A senhora sabia disso? Tomei um gole de café. Eu vivi 40 anos dentro de documento, Valentina. Você achou mesmo que eu moraria numa casa sem saber onde estão as chaves dela? Ela começou a respirar rápido. Isso não muda o contrato da reforma. Eu tenho autorização para a obra. Arturo estendeu a mão. Mostre. Valentina abriu a pasta com dedos trêmulos. Entregou papéis. Arturo leu com calma. Orçamento. Protocolo de consulta. Proposta de serviço. Pré. Agendamento de caçamba. Nada disso é alvará. Nada disso autoriza demolição interna. E, de novo, quem solicitou não tem direito de posse sobre o imóvel. Depois ele se virou para Roberto e estendeu a mão de novo. E o tal relatório médico? Me dê. Roberto hesitou, mas entregou. Arturo leu 2 linhas, devagar, e ergueu os olhos. Aqui não diz em lugar nenhum que a sua mãe é incapaz. Diz que recomenda acompanhamento periódico. Recomendar acompanhamento é uma frase que cabe para metade das pessoas acima dos 70. Não autoriza tirar ninguém de casa. E aqui, prestem atenção, porque essa é uma das maiores armadilhas usadas contra os mais velhos. Existe uma distância enorme entre um documento que recomenda cuidado e um documento que declara incapacidade. O primeiro, um médico assina sem pestanejar. O segundo exige processo, perícia, juiz, defesa. Quem confunde os dois de propósito ou usa o primeiro fingindo que é o segundo, não está cuidando de ninguém. Está abusando com papel timbrado. O motorista do caminhão coçou a nuca. Então a gente não carrega nada? Carrega, eu disse. Todos olharam para mim. Apontei para as caixas. As caixas dela. Valentina arregalou os olhos. O quê? Você trouxe os seus materiais para a minha casa sem autorização. Tem 10 minutos para começar a retirar. Não. Não. Eu tenho prazo. Eu também tinha. 72 horas para caber em 2 malas, pelo que você disse. O telefone dela tocou. Na tela, vi o nome. Fernando San Román. Ela tentou recusar, mas Roberto segurou o pulso dela. Atende. Que história é essa de contrato? Valentina puxou o braço. Não é hora. O telefone parou. 2 segundos depois, tocou de novo. Arturo olhou para ela.
Se o Sr. Saint-Romain está envolvido no uso deste imóvel, talvez seja prudente que todos entendam exatamente o que foi prometido. Eu não devo explicação a vocês, ela disse. Deve a mim, falei. Porque você prometeu a minha casa. O celular continuava tocando. Valentina atendeu, afastando-se. Mas a rua estava em silêncio demais, e Fernando falava alto demais. Valentina, que inferno está acontecendo? Meu assistente acabou de voltar do registro de imóveis. Existe usufruto vitalício nesse imóvel. Ela virou de costas. Fernando, calma. Eu resolvo hoje. Resolve como? Você me garantiu posse livre até sexta. Garantiu que a ocupante sairia amanhã. O rosto de Roberto desabou. Camila baixou os olhos para a prancheta. Fernando continuou. Você assinou uma declaração dizendo que tinha capacidade de entregar o espaço para o início das obras. Isso é falso. Eu tenho uma procuração do meu pai. O seu pai não tem posse livre. Você entende a diferença ou quer que meu advogado desenhe? Valentina levou a mão à testa. Eu só preciso de mais alguns dias. Não. A cláusula é clara. Se o imóvel não estiver livre até sexta, você devolve os 50 mil e paga a penalidade de mais 50. 100 mil dólares, Valentina. E se eu descobrir que houve má-fé, não será só cobrança, será fraude. A palavra fraude ficou suspensa sobre a rua Los Aromos como um sino rachado. Valentina desligou sem responder. Roberto segurou o ombro dela. 100 mil dólares? Pai. Ai. 100 mil dólares, Valentina? Você disse que a casa era sua. Eu disse porque pensei. Por que pensou? Ela gritou. Você arruinou tudo porque pensou? Eu observei os dois. Não senti alegria. A queda dos ingratos raramente é bonita quando acontece perto. É feia, barulhenta, cheia de saliva, desculpa e acusação cruzada. Mas também não senti culpa. Uma coisa é alguém cair. Outra é alguém tropeçar na própria armadilha enquanto tenta te empurrar. Camila limpou a garganta. Com licença. Sobre a residência. Valentina virou para ela como quem vê a conta chegando. Cancela. Cancela tudo. Camila consultou a prancheta. O contrato foi assinado com pagamento semestral antecipado. Há cláusula de desistência com retenção administrativa em cancelamentos feitos com menos de 72 horas da entrada. Valentina piscou. Retenção de quanto? 40% do valor pago. O restante é devolvido entre 15 e 20 dias úteis. Carmen soltou. A letra miúda mordeu de novo. Dom Elias quase engasgou com o próprio café. O copo ficou suspenso no ar, na metade do caminho, testemunha caladinha de que ninguém ali esperava aquele número. Valentina olhou para mim com ódio. A senhora fez isso de propósito. Eu fiz o quê? Esperou até agora para me humilhar. Não, Valentina. Eu esperei até agora para você entender. Humilhar foi o que você fez quando mediu o meu quarto antes de perguntar se eu queria sair dele. Ela avançou um passo. A senhora acabou com a minha vida. Pela primeira vez naquela manhã, a minha voz subiu um pouco. Não. Eu apenas continuei dentro da minha. Você é que tentou construir a sua sobre a minha expulsão. Roberto passou a mão pelo rosto. Mãe, vamos conversar dentro. Não. Por favor. Isso é família. Família não é esconder sujeira para o bairro não ver. Família era você ter vindo ontem, sentado na minha mesa e dito: Mãe, Valentina está desesperada, podemos conversar? Mas você assinou. Ela invadiu. Vocês pagaram um asilo. Trouxeram um caminhão. Agora querem privacidade para lidar com a consequência? Ele abaixou os olhos. Eu achei que era o melhor. Para quem? Ele não respondeu. Valentina começou a chorar, mas era um choro diferente do que eu tinha imaginado durante a noite. Não era arrependimento. Era pânico financeiro. Eu vou perder tudo, ela disse. A marca, os fornecedores, o investidor, tudo. Ainda tem suas 2 malas, Carmen murmurou. Eu olhei para ela. Carmen fingiu ajustar a manta. Aproximei-me de Valentina. Escute bem, você vai retirar cada caixa da minha casa. Vai cancelar qualquer obra, qualquer caçamba, qualquer equipe. Vai devolver a minha chave. Porque eu sei que fez cópia. E nunca mais vai usar o meu endereço, o meu nome ou o meu silêncio em documento nenhum. Ela limpou as lágrimas com raiva.
E se eu não fizer? Arturo respondeu. A dona Teresa pode registrar invasão, tentativa de esbulho de posse, uso indevido de imóvel e, dependendo dos documentos assinados, apresentar tudo ao advogado do senhor San Román. Eu não recomendaria testar. Vale parar aqui e contar o que é esbulho de posse, porque é um nome bonito para uma coisa simples. É quando alguém toma de você, à força ou de forma escondida, um bem que você tem o direito de usar. No Brasil, a gente reconhece isso como uma das formas mais antigas de proteção de quem mora num lugar. A lei defende quem está de posse, mesmo contra quem tem o nome no papel. Se a posse for legítima, é um caminho que protege justamente o mais fraco na relação. E não custa caro acioná-lo. Aqui no Brasil, inclusive, quem não pode pagar tem direito à justiça gratuita, o que muita gente esquece. Valentina engoliu seco. Os carregadores do caminhão estavam parados, esperando. Eu apontei para dentro. Comecem pelas caixas do corredor. Cuidado com a minha parede. O motorista olhou para Valentina. Ela não respondeu. Ele deu de ombros e chamou o ajudante. A cena que se seguiu foi uma das mais silenciosas e mais barulhentas da minha vida. Os homens entraram na minha casa para fazer o que tinham sido contratados a fazer: carregar. Só que não carregaram a minha mesa, nem a minha vitrine, nem a minha cama, nem as cartas de Tomás. Carregaram tecido, arara, luminária, catálogo, manequim desmontado, caixa com a marca de Valentina e toda a pressa que ela tinha despejado no meu chão. Cada caixa que saía pela porta parecia arrancar um pedaço da pose dela. Carmen contava baixinho. 1, 2, 3. Júlio, ainda ao lado da grua, comentou: impressionante. A mudança deu marcha a ré. Dom Elias servia café aos vizinhos como se fosse o intervalo de uma final de campeonato. Roberto ficou no canto, pequeno. Parecia um menino esperando bronca. Mas eu já não era a mãe que corria para limpar a bagunça antes que ele aprendesse o peso dela. Quando a última caixa saiu, Valentina entrou na casa e voltou com uma chave. Jogou na minha direção. A chave bateu no chão do alpendre. Não me abaixei. Arturo pegou. Obrigado. Vou sugerir a troca das fechaduras mesmo assim. Valentina desceu os degraus. Antes de entrar no carro, virou para mim. A senhora vai se arrepender. Eu respondi: talvez, mas não hoje. O caminhão saiu levando as caixas. A van da residência foi embora depois que Camila me pediu desculpas com os olhos mais do que com palavras. A grua de Júlio milagrosamente voltou a funcionar no exato momento em que não precisava mais bloquear nada. Os vizinhos começaram a se dispersar. Alguns vieram me abraçar, outros só tocaram meu braço. Dom Elias deixou uma sacola de pães sobre a mesa. Carmen ficou por perto, porque sabia que depois da batalha vem o tremor. Roberto subiu o primeiro degrau. Mãe, eu estava com a chave na mão. Não entre. Ele parou como se eu tivesse batido nele. Sou seu filho. Eu sei. Foi isso que tornou tudo pior. Eu não queria te machucar. Queria apenas que eu obedecesse. Ele abriu a boca, fechou, olhou para os sapatos. Valentina me pressionou. Disse que era a chance dela. Disse que a senhora não precisava da casa toda. Eu achei que, se fosse uma residência boa, não seria tão ruim. Você achou muita coisa na vida, Roberto. Achou que a locadora daria certo. Achou que a distribuidora de água daria lucro. Achou que o restaurante por quilo se pagaria em 6 meses. Achou que o seu pai era duro quando se recusou a hipotecar esta casa. E agora achou que eu cabia num quarto com horário de visita. Ele chorou. Pela primeira vez eu não corri para secar. Eu errei. Errou. O que eu faço? A pergunta era antiga. Ele a fazia desde menino. O que eu faço, mãe? Depois do vidro quebrado, depois da dívida vencida, depois do cheque sem fundo, depois do casamento em crise, depois do negócio falido. Desta vez, eu não respondi com solução. Você lê. Você assume. Você paga. Você pede perdão sem esperar desconto. Ele ergueu os olhos. Você não vai ajudar? Eu acabei de ajudar. Impedi que você e a sua filha cometessem uma violência maior. O resto é consequência. Fechei a porta. Por dentro, apoiei a testa na madeira e respirei. A casa estava uma bagunça. Marcas de caixa no piso, risco na parede, poeira no corredor, uma cadeira fora do lugar,
a colcha amarrotada, mas ela ainda era minha. Fui até a mesa, peguei um pão e parti ao meio. O miolo ainda estava macio. Nos dias seguintes, a rua Los Aromos falou pouco comigo e muito entre si. Eu soube, por Carmen, que Valentina passou a madrugada ligando para fornecedores, tentando cancelar pedidos. Soube por Júlio que Roberto vendeu o carro. Soube por Dom Elias que um homem de terno apareceu na padaria perguntando se era verdade que a sede da marca nunca tinha estado disponível. Dom Elias disse que não sabia de marca nenhuma, só de uma avó que quase foi empacotada viva. E soube, pelo próprio Arturo, que o rapaz de preto, o tal Matias, tinha mandado uma mensagem a Fernando logo depois daquela manhã, avisando que nunca houve alvará nem confirmação de engenheiro, e que ele não queria seu nome ligado àquilo. Quem é pago para anotar, mais cedo ou mais tarde, decide de que lado da anotação quer ficar. Arturo voltou 3 dias depois. Trouxe documentos para eu assinar. Notificação formal, revogação de qualquer autorização inexistente, registro preventivo. Também trouxe notícias. San Román entrou com cobrança extrajudicial. Ainda não foi para o tribunal, mas está usando a palavra fraude com frequência. Valentina vai conseguir pagar? Não sozinha. Roberto parece estar tentando negociar, mas o contrato é duro. Ela prometeu o que não podia entregar. Pensei no meu filho. Não como vítima, como repetição. Ele sempre quis que a vida devolvesse antes de ele aprender. Arturo fechou a pasta. Teresa, você pretende processá-los? Olhei para a sala. A vitrine já estava limpa. A mesa de Tomás tinha sido polida. A caixa de cedro estava guardada. Ainda não. Por quê? Porque às vezes uma porta fechada ensina mais que um processo. Ele assentiu. Mas mantenha tudo registrado. Eu sorri. Arturo, eu sou o registro. Comecei a frequentar uma oficina de memória no centro comunitário. Não porque eu me sentisse incapaz, mas porque quis. Na primeira reunião, ouvi outras histórias. Uma filha que tentou vender os móveis da mãe, um sobrinho que queria controlar a aposentadoria do tio, netos que riam quando a avó esquecia a senha do banco. Foi ali que percebi que a minha história não era só minha. A roupagem mudava. Às vezes era asilo, às vezes procuração, às vezes administração financeira, às vezes cuidado, mas por baixo de muita palavra bonita havia a mesma pergunta cruel. Quanto vale tirar uma pessoa velha do caminho? Eu falava pouco, mas quando falava, as outras pessoas anotavam. Expliquei a diferença entre ajuda e controle, entre procuração e propriedade, entre cuidado e apagamento. E foi naquela oficina que eu também entendi melhor o mundo em que Valentina tinha se metido. Vou te explicar como funciona, porque ajuda a entender a pressa dela. No mercado de marcas de moda e design, um investidor não dá dinheiro de presente. Ele entra com capital esperando retorno rápido, fixa prazos curtos e cláusulas duras. E quem assina precisa entregar exatamente o que prometeu, na data prometida. Uma jovem designer com talento, mas sem experiência, vê o cheque e não lê o resto. Valentina viu $50.000 e uma casa que ela achou que era de graça. Não enxergou a corda que vinha junto. No Brasil, é a mesma lógica, e o conselho que vale para qualquer pessoa é simples. Nunca assine prometendo entregar o que ainda não é seu. Eu disse a eles que documento não é desconfiança, é proteção. Que amor verdadeiro não se ofende quando encontra limite. Que filho honesto não tem medo de recibo. Que neto preocupado não chega com caminhão antes de chegar com conversa. Guardem essa última. Quem chega com caminhão antes da conversa nunca veio cuidar. Roberto se mudou para um apartamento pequeno em outro bairro. Não me ligava. Às vezes mandava mensagem com frase curta. Espero que esteja bem. Está tomando os remédios? Feliz domingo. Eu respondia só o necessário. Amor de mãe não morre, mas aprende a não abrir a porta para qualquer batida. Foi numa terça-feira, quase no mesmo horário em que tudo começou, que Valentina voltou. Eu estava no jardim, podando os roseirais. Usava luva grossa e um lenço azul claro no cabelo. Ouvi passos no portão. Ela estava do outro lado, sem óculos escuros, sem salto, sem bolsa cara, o cabelo preso de qualquer jeito. Nas mãos,
Segurava uma caixa pequena de papelão, dessas que cabem no colo. Vó. Continuei segurando a tesoura de poda. Valentina. Ela olhou para a casa como quem olha para uma pessoa que tentou matar e encontrou viva. Posso entrar? Não. A resposta saiu tranquila. Ela doeu nela. Eu vi. Eu queria conversar. Converse daí. Ela respirou fundo. Os olhos estavam vermelhos. Eu errei. Eu fui cruel. Eu sei. Eu achei que estava fazendo o que precisava fazer. Todo mundo dizia que eu tinha talento, que eu só precisava de uma oportunidade grande. Quando Fernando apareceu, eu achei que era agora ou nunca. E a casa parecia tão perfeita. Para você. Sim, para mim. A primeira verdade. Continue. Ela apertou a caixa contra o corpo. Eu não pensei na senhora como pessoa. Pensei como problema. E isso foi horrível. Eu sinto muito por ter mexido nas coisas do vovô, por ter falado daquele jeito, por ter chamado as suas lembranças de lixo. Eu lembro dele me ensinando a embaralhar carta naquela mesa. Eu não devia ter esquecido. O vento mexeu as folhas dos roseirais. Esquecer é humano, Valentina. Desprezar é escolha. Ela chorou. Desta vez, havia menos pânico e mais vergonha. Eu não vim pedir dinheiro. Que bom! Ela baixou a cabeça. Mas eu queria saber se o Dr. Mendonça poderia talvez orientar o meu advogado. San Román aceitou parcelar, mas o meu nome ficou queimado. Ninguém me dá fornecedor. Eu queria tentar reconstruir. A velha Teresa de anos atrás talvez tivesse visto ali uma menina quebrada e corrido para salvar. A Teresa de agora via uma adulta aprendendo tarde o alfabeto da consequência. Você percebe que o seu pedido ainda vem com utilidade junto? Ela fechou os olhos. Percebo. Então volte, quando conseguir pedir perdão sem trazer uma pasta invisível debaixo do braço. Ela assentiu devagar. A senhora me odeia? Olhei para os roseirais. Um espinho tinha rasgado a minha luva. Não. Ódio dá muito trabalho. Eu só não confio em você. Ela recebeu aquilo como uma sentença justa. Eu posso voltar outro dia? Pode, mas não para falar de contrato, nem de dinheiro, nem de Mendonça. Se voltar, traga memória, não proposta. Valentina ficou alguns segundos parada. Depois colocou a caixa no chão, do lado de fora do portão. São algumas coisas que eu levei sem querer naquele dia. Um lenço, 2 fotos, uma medalha. Eu deveria ter devolvido antes. Peguei a caixa depois que ela se afastou. Dentro estavam uma foto de Tomás com Roberto no colo, o meu lenço verde, uma medalha do arquivo público e um desenho infantil. No desenho, uma menina de vestido amarelo segurava a mão de uma mulher de cabelo grisalho, em cima, com letra torta. Eu e minha avó. Sentei no degrau do alpendre. Pela primeira vez desde a queda dela, senti pena. Mas pena não é autorização. Guardei o desenho na caixa de cedro. Aquela noite, sentei à mesa de Tomás com os 3 pães da padaria. Parti um ao meio, como sempre. A casa estava silenciosa, mas não vazia. O silêncio agora era meu de novo. Passei os olhos pela sala. A vitrine continuava no lugar. A mesa continuava no lugar. As paredes continuavam de pé. Os retratos também. Nenhuma marca de roupa de marca tinha ocupado o espaço onde a minha vida respirava. E eu pensei em Tomás. Ele tinha razão. Uma casa pode ser feita de tijolo, madeira, cano e telha. Mas um lar é feito também de documentos invisíveis. Promessa cumprida, noite de cuidado, sacrifício que ninguém fotografou, prato lavado depois de velório, remédio comprado antes do próprio sapato, silêncio engolido para manter uma família inteira de pé. Valentina achou que estava medindo paredes. Na verdade, mediu a distância entre ambição e caráter. Roberto achou que assinava uma facilidade. Na verdade, assinou a prova da própria covardia. E eu, que eles imaginaram velha, confusa e descartável, apenas fiz o que sempre fiz melhor. Li a letra miúda antes de deixar alguém tocar no arquivo. Hoje, quando saio para comprar pão, ainda tranco o portão com 2 voltas, não por paranoia, por respeito ao que eu protegi. Passo pela vitrine, toco a caixa de cedro, ajeito a foto de Tomás e desço os 3 degraus do alpendre com calma. Minhas pernas já não são rápidas, mas eu sei onde piso. E se um dia alguém voltar com caixas, contratos,
folhetos brilhantes ou promessas de bem-estar, vai encontrar a mesma mulher que Valentina encontrou tarde demais. Uma velha, sim, mas nunca vencida, porque o caminhão veio para me levar embora e saiu levando apenas as caixas de quem esqueceu que uma casa não pertence a quem a deseja, pertence a quem sangrou, trabalhou e resistiu para manter, lá de pé. Eu deixo essa história com vocês porque sei que muita gente que me escuta tem uma casa, uma história e um silêncio que alguém, um dia, pode tentar transformar em conveniência. E eu queria que vocês soubessem que não estão sozinhas, que se proteger não é desconfiança, é amor próprio, que limite não é crueldade e que dignidade não se entrega em duas malas. Quem vier buscar a sua, que traga, primeiro, coragem de olhar nos seus olhos, porque chão de gente que trabalhou a vida inteira não se mede com trena, mede-se com respeito. Se esta história tocou você de alguma forma, me conte de onde está assistindo. Eu gosto de saber em que cantos do mundo essas histórias chegam, em que cozinhas, em que salas, em que corações. Deixe nos comentários a lição que você levou daqui, porque tenho certeza de que a sua palavra vai amparar outra mulher que está chegando agora, caladinha, sem saber que também é forte. E se inscreva no canal, para a gente continuar se encontrando nessas histórias de mulheres que aprenderam, tarde ou cedo, que dignidade não se entrega em duas malas. A história continua, só muda o nome.